Boa noite a todos. Sobre o Evangelho de Jesus. Hoje a Andréia inicia o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Nos itens de 1 a 4, simplicidade e pureza de coração. Então vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de nos reunirmos nesta casa abençoada, que nos acolhe com amor, para que possamos ter um pouco mais de esclarecimento, de entendimento desse Evangelho bendito que Jesus nos deixou como roteiro para as nossas vidas. Mestre Jesus, envolva-nos no seu amor infinito, na sua paz, que nós possamos, unidos em pensamento, em sentimento, buscar a compreensão, buscar o entendimento da mensagem desta noite, trazendo para o nosso coração, para a nossa compreensão, para saindo desta casa, colocarmos em prática os ensinamentos e os esclarecimentos que aqui recebemos. Espiritualidade amiga desta casa, que nos assiste, que nos auxilia, sejam conosco nestas vibrações amorosas, nos auxiliando na compreensão do Evangelho desta noite. Que assim seja. Andréia. Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho, de Jesus e os ensinamentos dele. Nesse capítulo, o capítulo 8, a gente vai ver que Kardec ele não coloca no Evangelho segundo o Espiritismo a sequência, das bem-aventuranças, como Jesus disse e os evangelistas trouxeram, Mas tem uma lógica disso tudo. E Kardec, muito assertivo, ele coloca ali justamente essa bem-aventurança é a sexta, na sequência em que Jesus disse, o Sermão do Monte, ele montou toda essa trajetória psicológica que envolve o nosso desenvolvimento, e Kardec traz aí no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, também, não forçando ali, mas Kardec, a gente vai ver como que ele coloca as bem-aventuranças no Evangelho. Porque existe um contexto também da evolução espiritual. Então, nesse capítulo, a gente vai ver um pouquinho, inclusive é uma parte do tema que a gente está atualmente estudando no estudo do ESD, que é o online, que é o retorno à vida material. Então, vamos lá começar para ver como que a gente vai desenvolver isso. Por que Jesus disse a pureza de coração e a simplicidade no Evangelho? Primeiro, a primeira bem-aventurança que a gente tem, bem-aventurados os simples de espírito, os pobres de espírito, Porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Depois nós temos bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus 5 também, versículo 8. A gente vê aí que tem uma diferença entre um e outro. Então, estão todos no capítulo 5, no Sermão do Monte, mas a gente vai entender por que Kardec coloca, então, essa bem-aventurança especificamente no capítulo 8 do Evangelho. Pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. A humildade a gente tem lá no primeiro,
são os pobres de espírito, tá? E já foi falado aqui, né? Já foi bem analisado, né? Pelos nossos companheiros. Aí a gente vai ter lá em Marcos, no capítulo 10, de 13 a 16, o seguinte: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse e, como seus discípulos, afastassem com palavras rudes os que as apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Nessa passagem, a gente vê que Jesus ali, envolto daquela multidão toda, vieram um grupo de crianças, né? E trazidos por alguns para que ele as abençoasse realmente. E os discípulos ali meio que repreendem essa atitude para que não atrapalhasse o mestre, né? E Jesus, lógico que não aceita isso e abraça ali as crianças e conversa com elas e dá atenção. Por que que ele utiliza desse exemplo, né? A criança, tá? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz algumas colocações. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Para termos, né, puro o nosso coração, nós precisamos, na verdade, não somente do egoísmo e do orgulho, mas a gente precisa realmente já estar no momento, né, em que a gente já deixou vários outros vícios morais nossos para trás. Por isso, Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. E aí, a reencarnação? Por que Jesus, por exemplo, Jesus sabe por que ele fez essa menção, né, a respeito das crianças, a comparação? Se ele sabe que os espíritos são imortais e que possuem diversas fases aqui no planeta, que eles voltam por meio da reencarnação e que passa sempre pelo processo de infância, né, para se desenvolver aqui, por que será que Jesus utiliza esse exemplo? Será que aquela população estava, né, preparado para entender, né, que somos todos espíritos? Hoje é fato, a gente já nem questiona mais a reencarnação, né? Mas a comparação de Jesus, na verdade, tem a ver com o nosso desenvolvimento espiritual e não somente a questão corporal, tá? Então ele fala da pureza de uma criança é inocente e genuína, mas a pureza de um adulto é carregada de amor e sabedoria. Essa pureza de coração, ela está muito além de nós. Nós ainda não temos essa pureza na nossa vivência aqui, nesse momento. Por quê? Porque a gente ainda passa por esse processo, em alguns momentos, tudo bem, a gente já tem alguns problemas que a gente já deixou para trás. Mas temos vários outros ainda que não permite que eu tenha essa pureza viva no meu coração. Ou seja, né, na minha história moral. Tá? Eu ainda não sou puro de coração. É a trajetória que nós estamos fazendo. E é justamente, né, o que Jesus propõe a todos aqueles que o ouviram no Sermão do Monte. Tá? E aí Kardec coloca, né, pois se o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus.
Tudo é sábio nas obras de Deus. Deus é a inteligência suprema e ninguém questiona. Então vamos lá. Primeiro, o exercício do amor. Toda vez que um espírito se propõe a reencarnar, ele é recebido pela família, muitas vezes em festa, né? A gestação é um estado latente nosso. O espírito, nesse momento, né? Porque o espírito reencarnante, ele se une àquela proposta desde a concepção celular, né? Da matéria. E aí ele já está ligado ali àquele novo organismo. E aí, durante esse período de gestação, é quando o espírito vai perdendo, é como se ele fosse ligado e se mantesse num momento de sono, mais ou menos. Às vezes ele tem alguma atividade, né, dele, espiritual, porém, ele está ali nesse processo de se preparando para reencarnar. Então, todo esse período que a gente tem da gestação desse filho, desse espírito que está reencarnando, é o momento que ele tem de ir deixando para trás toda a sua história, guardando ali a sua mochilinha, né? E deixando se preparando mesmo para que quando ele nascer, a termo, né, do nascimento, aí sim esse processo está realmente completo. Por quê? Porque é nesse momento que realmente ele deixa todas as reminiscências de experiências dele anterior e ele já assume essa existência com o esquecimento do passado, tá? O que muita gente questiona, né? Por que a gente esquece o nosso passado? Né? Não seria mais fácil se a gente lembrasse e vivesse ali, né? Tentando resolver tudo? A gente não está dando conta de tudo que a gente quer fazer aqui. O que dirá da nossa história? Então, é muito perfeito esse processo, como é perfeita a criação divina. Tá? O esquecimento do passado, que é quando realmente a gente deixa para trás, né? E a gente já começa ali a renovar, né, essa experiência nossa para essa nova existência. Então aí a gente tem, né, as habilidades, a intuição sobre o conhecimento adquirido. É a única coisa que fica. São as habilidades que o espírito desenvolveu na sua trajetória. Mas de que forma que ele vai lembrar disso? Ele não vai se lembrar do que ele fez ou deixou de fazer, mas ele vai se apresentar, vai expressar, né, essas habilidades no decorrer da sua vida. Muitas vezes as crianças, né, desenvolvem habilidades até na infância quando aquilo para ela já é uma característica fixa. Uma habilidade musical, por exemplo, ou matemática, tantas habilidades que o ser humano desenvolve aí e que muitas vezes ele traz essas habilidades consigo. E o que ele vai fazer nessa trajetória vai depender de tudo que está proposto a ele aqui, tá? O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Aí nós vamos ter um outro fator, uma outra ideia. E é justamente essa ideia que Jesus trouxe para o Sermão do Monte nessa fala, da simplicidade e a pureza de coração. Simples por quê? Porque não é difícil
não é nada rebuscado. A criança, ela se mostra como é e tudo bem para ela. Ela não precisa ter artimanhas para se fingir ser aquilo que ela não é. Isso tudo são características que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa existência. E até que a gente chega no ponto onde estamos hoje. Com 50 anos, 40, 20, não é assim? E a gente vai se desenvolvendo. Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente passou pela infância na nossa existência? Nessa existência, lógico, todos nós passamos, né? E em todas as existências, nós estamos tipo que um reset, né? A gente reinicia. E nesse reiniciar é que está justamente o processo importantíssimo para a gente entender. E para a gente começar a olhar para nós mesmos como espíritos em evolução. Porque muitas vezes a gente ainda confunde que nós temos um espírito. Não é assim. Nós temos um corpo físico. Eu sou o espírito. E a gente muitas vezes cai, né, na ideia, né, que eu tenho um espírito. O meu espírito, eu sou o espírito. Eu tenho um corpo físico, eu tenho a minha família, eu tenho as minhas características. O ter é seu. Porém, o ser só é seu. Você não tem fatores externos que te trazem algum problema ou alguma melhoria, vamos dizer assim, na encarnação que você se propôs a vir. Então aí a gente vai ver agora como que nesse decorrer dessa jornada nova para a vida física, o que o espírito enfrenta? Olha lá, bonitinho, né? Todo mundo nasce uma gracinha. Apesar de muitas vezes a gente ser chamado de carinha de joelho, né? Mas olha só, na questão materialmente falando, nós vamos desenvolver as nossas necessidades básicas, a influência do ambiente, né? O ambiente que vai também influenciar a hora que a gente realmente é recebido aqui, né? E na nossa jornada aqui a gente vai ter essa influência. O saber esperar, frustração e gratificação. Isso é muito importante porque a gente vai ver logo à frente o quanto que aprender essas coisas na infância faz toda a diferença para a gente agora, enquanto adultos. E a formação desse ser é fundamental, que os pais tenham essa participação, porque a responsabilidade dos pais que geraram este filho, recebendo-o como espírito reencarnante, e sabendo que ele vai ter todas as necessidades para que ele seja realmente, né, um ser de luz aqui na Terra, que muitas vezes a gente acha que já na infância perdeu toda a luz, né? A maioria das crianças faz isso acontecer com a gente, mas não é assim. Continua sendo lá simplicidade e pureza de coração, tá? Confiar e desconfiar. É sério isso. Materialmente falando, a gente vai ver que essas necessidades que a gente vai comentar faz toda a diferença na nossa vida. Porque é a partir do que nós temos na nossa infância que a gente vai desenvolver. A gente vai se desenvolver como seres que está no processo de evolução, está nesse intervalo aqui no planeta, mas que a gente sabe que tem toda uma história pela frente, tá? Espiritualmente, o amor, nós vamos vivenciar as emoções, tá? Receptividade de sentimentos, nós vamos ter vários sentimentos que a gente vai ter, né?
e a gente vai ter que lidar com isso também. Paciência, aprendizado para a vida. Eu acho que uma parte do planeta hoje encarnado, se conseguir desenvolver a paciência para certas coisas na vida, já foi um grande passo na evolução. Por quê? Porque o mundo está tão, né, assim, tribulado, que a gente muitas vezes não percebe, mas a gente automaticamente a gente perde um pouquinho, né, desse olhar infantil para as coisas. E isso faz toda a diferença. E a fé? Fé. Fé é você ter o consolo, né? É saber que você, independente de tudo aquilo que você vivenciar, você não está sozinho. É você acreditar. É você ter a esperança. E a fé vai estar ligada aí justamente também em outra bem-aventurança, porque Jesus não deixou passar nada. A gente que lê aquilo lá todo dia, muitas vezes a gente não entende ainda. Muitas vezes a gente está com um olhar disperso para as coisas, para as verdades que Jesus nos trouxe, tá? Bom, Jesus e as bem-aventuranças, o mapa para a construção do homem de bem. Jesus fala isso, né? E ele conversa muito, Mateus que traz, né, de uma forma bem acentuada, assim, que Jesus, a proposta dele para o sermão, ele montou basicamente como um mapa realmente. Mas para quê? É para o homem chegar onde que ele vai usar esse mapa? Desenvolvimento moral. É o desenvolvimento das nossas virtudes. É olhar para dentro de cada um de nós e o que está nos faltando no momento que a gente experimenta várias sensações, várias situações. Então vamos lá. Primeiro, pobres de espírito, a humildade. Aflitos, resiliência, paciência, empatia. Mansos, a mansuetude, a paz. Famintos e sedentos, fé, esperança. Misericordiosos, perdão. Só o perdão aí vai nos trazer várias outras virtudes. Puros de coração, espontaneidade, simplicidade. Duas características que as crianças têm, hein? E Jesus coloca, e Kardec coloca ali também, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele atrela ali essa passagem de Jesus com as crianças. Os pacificadores, o altruísmo, é olhar as necessidades dos nossos irmãos, é olhar para os outros, servir, encarnar para servirmos. Perseguidos, caridade, são os perseguidos, né, de justiça. Como ele fala, né, a respeito de todos aqueles bem-aventurados, aqueles que são perseguidos por ele, né, por causa da verdade cristã. Caridade, trabalho ao bem maior. Por que eu mudei as cores aqui? Vamos ter 3 situações importantes nessa análise aí da sequência das bem-aventuranças. E a gente, é lógico, depois a gente vai se apegar mais aos puros de coração. Primeiramente, o estágio que todo mundo começa, a humildade. Por quê? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Um vaso vazio, vago, um espaço livre para colocarmos o que queremos e decidir viver da melhor maneira que a gente decide viver. Porque o viver e fazer as nossas escolhas depende de nós mesmos. Depois tem 4 fases ali, que está meio em amarelinho ali,
os aflitos, os mansos, os famintos, os sedentos, né? E os misericordiosos. É a fase do aprendizado. Todo espírito que se encontra em desenvolvimento dessas virtudes, resiliência, mansidão, a fé, esperança, perdão, todos nós estamos nessa fase. Por quê? Porque nós contamos com Jesus nessa fase. Nós contamos com o ensinamento cristão que ele nos deixou através dos evangelistas. É a fase que o espírito precisa estudar o evangelho, conhecer as verdades morais do Cristo, porque ele nos trouxe esses ensinamentos. E aí, os puros de coração, os pacificadores e perseguidos, é Jesus que precisa desses espíritos que já estão nessa fase. Por quê? Porque eles compõem uma legião de espíritos envoltos no planeta que, vez ou outra, encarnam para nos deixar grandes exemplos de vida moral, de aprendizado, de conhecimento. São esses espíritos, esses 3 tipos, né, que já estão nesse patamar, que vem e mostra para a gente que a verdade cristã é uma só. É o amor ao próximo, é o amor a Deus e o amor a nós mesmos, como Jesus deixou. Então, quando a gente fala no Sermão do Monte, ele vai um pouquinho além, né, das bem-aventuranças só. Mas ele deixou escrito: felizes são aqueles, felizes são todos nós, todos os espíritos que compõem a humanidade no planeta Terra. Os espíritos que compõem a humanidade não são só os encarnados, mas tantos outros que estão no plano espiritual, nesse período. Porque, hora ou outra, nós estaremos lá e eles aqui, e vice-versa. Então, deu para entender que existe uma lógica para Jesus dizer do jeito que disse? Por que que ele trouxe essa sequência? E é muito interessante a gente entender, porque daí a gente não se perde mais. A gente pega isso como um instrumento para que a gente compreenda onde eu estou na evolução. E quais as virtudes que eu ainda tenho que desenvolver. A humildade, por exemplo, que é o início de tudo. Porque sem ela nós não estamos abertos a aprendizado algum. Eu sei tudo, não preciso, né? E aí? Jesus compara a pureza ao estado da infância. A espontaneidade que caracteriza a criança é ferramenta essencial para entrarmos no reino dos céus. A criança não é assim? Às vezes a gente fala algumas coisas assim, fala besteira perto de criança para ver. Ela é esponja, ela pega tudo, né? E quando aí você recebe uma visita, que lá atrás, semana passada você comentou a respeito dessa visita, aí pronto, né? O circo tá armado, porque ela fala tudo. Ah, mãe, é aquela lá? Isso é espontaneidade. E criança não é assim. É natural. É natural. Porque nós estamos nesse processo, a infância traz isso. Aquela forma que a criança tem simples de olhar a vida. Ela não se complica. Ela procura, né, fazer as coisas na brincadeira dela, do jeito dela. E a gente vai perdendo isso.
Porque quando a gente fala em criança, não é só quem está criança hoje, mas nós fomos crianças. E nós éramos assim também. Então, a característica da infância, ele traz, né, a pureza e a espontaneidade. No decorrer do nosso crescimento, vamos perdendo a espontaneidade. Porque a gente vai perdendo muita coisa. A gente vai deixando aquela, muitas vezes até a alegria que tínhamos. É triste isso, né? Para onde foi aquela criança que brincou muitas vezes? Como expressão natural de sentimentos infantis, é diretamente ligada a outro estado de alma, a confiança. É a decorrência natural da virtude anteriormente citada por Jesus, a fé. Quando nós temos fé, nós confiamos. A criança, ela confia plenamente em tudo aquilo que o adulto faz, principalmente os pais, né? Ela confia a vida dela ali. Ela confia que o cuidado dos pais, para ela, tá ótimo. Né? E a gente sente essa segurança. Olha lá, quando um pai pega na mão de um filho e vai atravessar a rua, ela nem tá aí se tá, tem carro, se não tem. Ela confia no pai que está segurando a sua mão. E ela coloca essa confiança, ela tem fé naquele pai. E ela entende que o pai dela, ela não precisa se preocupar em ir devagar ou correndo, porque ela sabe que o pai dela tá fazendo o melhor. Isso é confiança, é fé. E aí a gente tem outra situação. O desenvolvimento se dá a partir da necessidade material ao contentamento espiritual. O bebê, quando nasce, quando ele sente fome, ele sente um desconforto, né? Desconforto material, porque a barriguinha começa a doer, e ele chora. É o reflexo, né? E aí, ele precisa do alimento. Ele vai vendo, né, aos pouquinhos, que tem alguém que vai vir atendê-lo. Olha lá, a fome, o choro, a mãe e a satisfação. 3 fases aí de um choro de bebê. Ele está com fome, ele vai chorar. Ao chorar, a mãe chega. E a mãe chegando, ela vai alimentá-lo. E o que é que nós temos? Angústia, porque a fome está incomodando, né? Ele está num momento ali de angústia, que ele não sabe o que vai acontecer, então ele chora. Confiança, porque ele sabe também que chorando alguém vai vir. E saber esperar. Muitas vezes isso é o tempo do bebê ou não, mas é um aprendizado. Ele está aprendendo com isso. E o prazer, depois de sustentado. Tá? Olha lá. Então é fato. Nós vamos aprendendo. Nós sabemos que, e até mesmo por condicionamento muitas vezes. O bebê ali, ele não sabe ainda, ele ainda não sabe que ele é amado. Ele vai começar a relacionar todo esse processo de satisfação da necessidade dele com o afeto. Aí sim, o afeto traz o quê? Segurança, confiança, fé. E é tudo esse processo que a gente vai ganhando na infância, tá? Ao exaltar a limpeza de coração, que é outro fato que Jesus coloca aí também. Jesus nos ensina a virtude necessária para vivermos confiantes. Limpeza com confiança. E aí? Vocês já pararam para... Amanhã é feriado. Quem aqui vai limpar o guarda-roupa, por exemplo?
Quando a gente pega para fazer isso, o que faz você? Eu quero comprar roupas novas, só que não vai caber naquele espaço. O que eu tenho que fazer? Tirar o que não me serve mais, né? Reciclar. Eu preciso abrir espaço. Espiritualmente, nós precisamos abrir espaço também. E a limpeza de coração se dá justamente nesse sentido. Porque não é só matéria. Não é um fato que é lógico que a gente sabe que o espaço, né? Mas o coração, ele precisa ser limpo de vez em quando. Do quê? Principalmente de sentimentos. Sentimentos que não agregam nada. Se eu tenho um rancorzinho ali, ele fica martelando, né? Dói quando a gente lembra da causa desse rancor. E aí? Estamos hoje numa casa espírita há 2000 anos de Jesus e ainda não aprendemos. Limpar o coração. Simplicidade. Pureza. É uma atividade que a gente precisa ter sempre. E aí, Jesus, a gente vai pegar esse ensinamento aí e colocar de novo sobre a infância. Por quê? É no decorrer da nossa vida que vamos aprendendo a desconfiar. Por quê? Porque quando a gente era bebezinho, a gente aprendeu a confiar. Nós confiamos na mamãe que nos alimenta, no papai que traz a segurança. Não é assim? Todo mundo lembrar aí da sua infância, os melhores momentos assim que tem é porque a gente tem essa memória afetiva da casa dos avós, de onde nós fomos bem, né, recebidos, onde fomos felizes. E o que compunha essa felicidade? A gente precisa aprender com o nosso passado também. E não é um passado longo, é nesse aqui. A natureza essencial do ser humano é de confiança e não de desconfiança. Que bebê que nasce aqui desconfiando de alguma coisa? Muito pelo contrário, a gente tem as nossas necessidades e a gente vai aprendendo a confiar, não a desconfiar. Às vezes a gente brinca, né, que tem tantas postagens assim de bebê com carinha triste, né, quando reencarna e tal, que não estava querendo vir muito, veio desagrado, né? Mas não é assim. Já que estamos aqui, vamos tentar ser felizes, né? A sintonia superior de Jesus está mais ligada à pureza de sentimentos do que aos pensamentos negativos da vida adulta. Gente, todo mundo foi criança e todo mundo em algum momento foi feliz. Hoje pode ser que a gente perdeu um pouquinho daquela alegria, da confiança que tínhamos. Perdemos um pouquinho, né, de tantas coisas boas que a gente vivenciou naquele momento. O mundo hoje está totalmente mudado, mudou muita coisa. Então, assim, os relacionamentos mudaram também. Só que uma coisa não muda, que é a verdade cristã. Tudo isso que a gente está falando, o Sermão do Monte, ele é mais vivo do que tudo. Ele é muito verdadeiro. E a gente, às vezes, se deixa, né? Poxa, vamos fazer uma reflexão, né? Eu preciso superar alguma dificuldade. Eu vou ali ver se eu tenho alguma dica de Jesus. E tem muito. E com a ajuda da doutrina espírita hoje, mais ainda. Está mais claro para nós podermos compreender quem nós somos aqui hoje. Quanto à limpeza, é não acumularmos sentimentos, pensamentos,
memórias que não foram tão legais. Aprendeu com aquilo, ótimo, pega o aprendizado, mas joga a tristeza para lá. Supera. Geralmente, as pessoas que acumulam coisas sentem-se vazias e solitárias. Vai todo mundo olhar para o armário amanhã, tenho certeza. Mas assim, são coisas que, se a gente acumula, é porque você sente falta. Por que muitas vezes a gente come muito? Para suprir uma falta. Falta de quê? Só do alimento? Muitas vezes é de algum prazer, alguma alegria que me falta, né? Então são atitudes que a gente tem que a gente meio que compensa de um lado o que falta do outro. Mas é fundamental que a gente tenha a ideia do que é e resolva. Enfrenta. Se é triste demais, é dolorido demais, mesmo que buscando ajuda, supere. Porque essa tristeza, esse algo que incomoda no nosso coração, a gente vai precisar superar para tentar ser feliz. Ele está ocupando um espaço que não tem que ter. Seu coração tem que estar livre para as coisas boas. A criança não age dessa forma. Eles não acumulam nada. Desfazem-se com facilidade. Por mais que esteja naquela fase, né, do egocentrismo, que tudo é dela, ela ainda assim, ela supera. Sabe por quê? Porque ela briga com o coleguinha hoje, mas amanhã tá brincando de novo. Não é assim? Tá tudo bem. Não guarda rancor. É bem assim. Deixa, sabe? Ela deixa pra lá. Ela brigam num dia e fazem as pazes no dia seguinte. Aborrece-se num momento e logo após se alegram. Criança não é assim? A gente chora aqui agora, mas daqui a pouco tá brincando de outra coisa e rindo, né? Reciclam rapidamente, esvaziam as gavetas a todo momento. Ela não guarda. E aí está a simplicidade que Jesus coloca com relação às crianças. Porque para ela é simples. Só que essa criança cresceu, né? E perdeu essa forma de lidar com as coisas. E muitas vezes a gente acaba criando uma prisão dentro de nós mesmos. E quem que está preso nessa prisão? Eu, mas ninguém. Então eu posso mudar isso. Eu posso transformar a minha vida. Mas tem que trabalhar. Superar aquilo que não é legal e buscar algo que seja melhor. A boa limpeza é aquela que não deixa acumular. A boa limpeza é aquela que a gente está olhando a todo momento, prestando atenção no nosso coração e não acumular nada. Não deixar nem entrar. Perdoa. Olha a virtude. O perdão é uma das virtudes mais difíceis que nós temos. Porque não é só aprender o perdão, mas é deixar de lado o orgulho, o preconceito, a ira, a raiva, o rancor. Tanta coisa. Com um perdão só. Mas a gente se livra. E aí sim a gente limpa o nosso coração. Joana de Ângeles, gosto dessa frase dela. A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente. Jamais os insucessos que ocorreram no passado. Por que o espírito reencarna?
pequenininho, tão necessitado de atenção. Porque esse espírito está recomeçando. Recomeçando algo que é tão importante, que é a vida. E ele pode fazer dessa vida ser feliz ou não. A decisão está na nossa consciência. Podemos culpar o mundo pelas nossas tristezas? É lógico que a gente fica triste por alguma coisa, mas a gente precisa lembrar que nós podemos nos alegrar por outras coisas. Nada é a termo, é final, acabou, game over, não existe isso. Nós temos a possibilidade de continuarmos. E é esse continuar que é necessário que a gente compreenda que nesse mapa que Jesus deixou para a gente tem a capacidade de trilhar todos esses caminhos que ele passou para a gente, mais leve, sem deixar os pesos, não acumular, limpar. É muito bom. Quando a gente limpa a casa, é uma delícia, né? A gente parece que fica até feliz, apesar da dor nas costas, né? Mas é assim, é trabalho. É preciso saber viver. É buscar e que a gente possa fazer isso a partir de hoje. Quando você for fazer a sua prece hoje à noite, olha para a sua criança, lembra da sua infância um pouco e busca na sua memória, nessa memória aqui, que vai ser fácil, não adianta a gente buscar regressões, que não dá. A gente precisa olhar para a criança que tivemos agora, nessa existência. E o que eu fiz com ela? Onde está essa criança? Será que eu brinco o suficiente na vida? Eu levo uma vida mais leve? Não é errado, gente, ser feliz, não. Ser alegre. Contar uma piada sem graça de vez em quando. Os relacionamentos que nós temos, não falo só em vida dois, marido e mulher, mas os relacionamentos da família, com os amigos, necessitam de mais leveza. Em algum momento, nós colocamos essa criança que nós fomos num cantinho e deixamos lá e ela está lá até agora. Nunca mais olhamos para ela. E é fundamental que a gente olhe para a nossa criança e busque dela o sorriso, o choro, que às vezes foi de emoção por alguma coisa, os momentos felizes, porque nessas lembranças é que estão o que nos formou hoje. Só que com a esperança de trazer um futuro melhor. Saber viver, quem que sabe viver? Nós todos estamos vivendo e não vem com manual. Mas, como Jesus disse ali, nós temos as nossas intuições, né? Kardec coloca nesse capítulo justamente porque a gente precisa entender que se somos espíritos em evolução, nós somos espíritos criados por Deus e fomos todos projetados para a felicidade suprema. Não sou feliz o suficiente hoje? Lógico que não, porque nossa felicidade aqui no planeta é relativa ao que somos. Mas ter momentos alegres, sorrir não é errado. Sorria mais. Brinque mais. E isso faz muito bem. E a gente precisa não envelhecermos carregando esse fardo, mas levando no colo essa criança que me lembra de vez em quando em ser feliz.
porque todos nós merecemos ser felizes. Tá bem? Vamos deixar aqui como gratidão e eu espero que todos compreendam aí as palavras de Jesus, porque a gente não traz novidade alguma, nós estamos só replicando aquilo que ele nos deixou. A boa nova quem trouxe foi ele. Tá bem? Obrigada, gente.